A vida nunca se torna insuportável simplesmente pelas circunstâncias, mas sim apenas pela falta de sentido e de propósito. O propósito, sem dúvidas, é algo que faz muita diferença na vida de um ser humano. Alguém sem propósito é alguém que perdeu a esperança de dias melhores, de realização dos seus sonhos e tantas outras coisas que eram objetivos para a sua vida. O propósito traz à vida sentido e direção. Comigo não foi nada diferente. Talvez a minha vida se assemelhe muito com a sua que está assistindo esse vídeo. Por muito tempo eu procurei um propósito para seguir na minha vida. E por muitos momentos, por estar confuso e perdido pela falta de um propósito, isso me afastou daquilo que realmente era para eu estar vivendo. Aquilo que realmente estava preparado para mim, o meu propósito de vida. Mas sabe quando tudo fez diferença para mim? Foi quando eu realmente encontrei um propósito. Quando eu entendi que a minha vida precisava tocar outras vidas. Pois eu fui chamado para isso, para fazer com que outras pessoas, outras vidas também sejam mudadas, transformadas, e isso eu falo em um todo. E eu entendi meu propósito de vida. Isso é insubstituível. Você encontrar o seu propósito, não tem nada que substitua alguém que vive o seu propósito. Muitas pessoas encontram o seu propósito diante de uma dificuldade, e comigo não foi diferente. Eu, quando criança, passei por muitos momentos difíceis, passamos necessidades, passamos por muitas frustrações, por às vezes não ter aquele brinquedo que tanto queríamos, e até mesmo de não conseguir coisas pequenas, básicas para o nosso dia a dia. Isso me trouxe muitas frustrações. Durante muitos anos carreguei isso comigo. Mas foi ali ainda na infância que eu comecei a entender os primeiros passos para o caminho do meu propósito. Quando eu vi que a direção certa era ajudar pessoas, mesmo vivendo uma vida de escassez, que era o que eu vivia naquela época. Mas mesmo assim, eu consegui enxergar que nós podemos sim viver uma vida abundante. E abundância é quando você tem e aquilo que você tem transborda na vida de outras pessoas. Por isso que é importante você procurar primeiro o sentido na sua vida, o propósito real para a sua vida, para que depois você comece a direcionar outras pessoas a também encontrar o seu propósito. Para que depois você consiga transbordar na vida de outras pessoas. E isso fez muita diferença em minha vida. Quando criança, muito confuso, procurando o propósito de vida, eu lembro de uma situação onde eu consegui dividir o que eu tinha com um amigo de infância. Eu e meu irmão, nós tínhamos alguns brinquedos, e aqueles brinquedos todos quebrados, faltando a perna, faltando a cabeça, uma sacola cheia de brinquedos quebrados. E um dia eu descobri que eu poderia fazer o meu próprio brinquedo. Eu fiz uma Beyblade. Peguei uma bacia de bicicleta, eu acho que vocês sabem o que é isso. Peguei um creme de cabelo, cortei a tampa e ali eu customizei uma Beyblade. Um brinquedo que nós usávamos muito em nossa época. Na verdade, um peão customizado, só que de uma forma bem diferente para tentar imitar o desenho que passava na TV. Eu lembro que muitas crianças queriam aquele brinquedo e eu comecei a fabricar aquele brinquedo, eu e meus amigos, para outras crianças. E a gente começou a dividir aquilo que nós tínhamos. Tivemos uma ideia, aquela ideia ela foi replicada e nós conseguimos multiplicar aquilo que fez bem para nós. E isso é abundância. E foi exatamente ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos para uma vida transformadora. Uma vida que poderia ajudar outras pessoas, fazer com que outras pessoas vivessem também em abundância, de alguma forma abundassem na vida de outras pessoas. Pessoas que talvez vivam na escassez, mas mesmo assim, com pouco que têm, consegue transbordar para outras pessoas. Eu tive também muitos outros exemplos em minha vida de pessoas que não tinham uma vida financeiramente rica, com muito dinheiro, muitos recursos financeiros, mas vivia uma vida abundante, porque conseguia dividir o que tinha com aqueles que tinham menos do que ela. E isso também me trouxe um despertar em minha vida. Eu queria muito viver o meu propósito, eu busquei esse propósito, eu sonhei com esse propósito.
em falar para as pessoas sobre sonhos, sobre acreditar, sobre continuar, sobre não desistir. E isso começou a me perseguir a vida toda. Eu lembro da minha primeira palestra, a primeira vez que eu cheguei e estive diante de um público e pude falar sobre esperança. Isso começou a ficar ainda mais forte em minha vida. E assim iniciou essa vida de viver um propósito. Agora você pode me perguntar como eu posso pegar tudo isso que você falou e aplicar em minha vida de uma forma prática. Vamos falar de 4 pontos onde você pode pegar isso que eu te falei aqui para aplicar na tua vida e fazer com que você descubra seu propósito e esse propósito abunde na vida de outras pessoas, que você se transforme em alguém abundante, alguém que de fato abençoa outras pessoas com o que você tem. Primeiro, comece a olhar ao seu redor. Comece também a observar certos pontos da sua vida, da tua trajetória, de tudo aquilo que você já viveu. Comece a observar algumas coisas que saltam aos seus olhos e que também você já praticou e estas coisas se tornou algo corriqueiro, algo que esteve presente em sua vida durante toda a sua trajetória até hoje. Observando isso, você vai notar que existem sim algumas coisas dentro de você que se sobressaem mais do que as outras. Estas coisas podem sim ser o teu propósito. Agora, observe bem, analise e veja se isso é ou não o seu propósito de vida. O segundo passo é não ficar parado. É simplesmente pegar tudo isso que você já observou em sua vida e começar a potencializar. E eu abro um parênteses aqui para dizer para você que sim, você é capaz de realizar os seus sonhos, você é capaz de pegar esses pontos que você já analisou em sua vida, que saltam aos teus olhos e que se sobressaem mais do que os outros pontos, e colocar isso em prática, fazendo com que isso transborde na vida de outros e se torne uma potência por onde você passar. Talvez você olhe para você mesmo hoje e não consegue enxergar uma potência. Alguém que vai transformar a vida de outras pessoas. Alguém que pode sim viver um propósito de vida real. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu também já olhei para dentro de mim, para minha vida, ao meu redor, para minha infância e não vi sentido algum. E ao mesmo tempo, ao olhar algo sem sentido, eu conseguia ver alguém fraco. Alguém que não sabia falar, alguém que não sabia se comunicar, alguém extremamente tímido e pegava todas as circunstâncias e problemas ao redor e implodia para que aquilo não saísse de dentro de mim. E isso só está te fazendo mal. Se você está vivendo dessa forma, isto não vai te levar a lugar algum. O terceiro passo é você olhar todos os pontos, pular os obstáculos que você vai encontrar no caminho, porque isso é fato. Ao procurar o teu propósito, você vai enfrentar problemas, assim como você enfrenta hoje. Só que esses problemas eles vão se potencializar, vão se juntar com uma baixa autoestima, vão se misturar com os problemas diários e isso vai fazer com que você se distancie do seu propósito, mesmo já o encontrando. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai dizer não para os problemas. Você vai dizer não para as dificuldades. Você vai se levantar agora. Você vai se levantar sua cabeça e dizer para os problemas que eles não são maiores do que os seus propósitos. Que eles não são maiores do que os propósitos que você precisa viver. Que eles não poderão te impedir de viver o teu propósito. E olhe para ele, olhe para o seu propósito mais do que nunca. Você já o encontrou, você já sabe o que é o seu propósito, você já sabe qual é o seu propósito de vida. Agora você vai olhar para ele e se concentrar. Se concentrar de uma forma absurda, acreditando que, mesmo parecendo impossível, ele pode ser real. Acredite, o seu propósito de vida pode ser real e pode transformar muitas outras vidas. Assim como você, eu acredito, tem sido transformado por esses momentos aqui de conversa.
Agora eu quero saber o que você achou destas palavras. Eu quero que você comente aqui embaixo. E te peço, coloque essas coisas em práticas para que você também tenha uma vida transformadora vivendo o seu propósito. Comenta aqui embaixo, não deixe de me seguir e também de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Até a próxima e logo logo nos veremos novamente por aqui nesse mesmo canal.